caso, o que é que nós temos? Vamos aplicar agora o crescimento do semiciclo negativo na base do transistor Q2. Bom, então eu vou apagar aqui para que a gente agora trabalhe com o semiciclo negativo. Bom, olha o que acontece. O semiciclo negativo começa a crescer na base do transistor Q2. Então tudo vai acontecer como aconteceu na base do transistor Q1, do mesmo jeito, não muda nada. À medida que o sinal negativo ele aumenta o seu nível de tensão, ele polariza mais negativamente a base do transistor Q2. Veja, então à medida que esse sinal negativo cresce na base do transistor Q2, perceba que eu vou gerar uma corrente de base nesse transistor, concorda? Perceba, olha, eu terei aqui uma corrente de base. Esta corrente de base, ela vai aumentando à medida que o sinal negativo vai aumentando na base do transistor. Por quê? Porque eu estou polarizando o transistor negativamente com mais tensão negativa. Então, à medida que essa tensão negativa ela aumenta na base do transistor Q2, ela aumenta a diferença de potencial negativa na base dele. Veja, o próprio sinal promove um aumento de tensão de base negativa em Q2. Como Q2 é PNP, então perceba que ele vai aumentar a sua corrente de base negativa também. Uma vez o transistor Q2 aumentando a sua tensão, a sua corrente de base negativa, veja que a sua corrente de coletor também aumenta. E a corrente de coletor do transistor Q2, ela é negativa. Então perceba que agora, neste ponto, eu terei um potencial negativo. Perceba que a bobina agora está sob a ação de uma tensão contrária. Veja se ela não está polarizada por um nível de tensão negativo. Antes ela estava polarizada por um nível de tensão positivo. Agora não, ela está polarizada por um nível de tensão negativo. Perceba se não é? Um lado dela é mais negativo do que o zero, que é justamente esse ponto aqui, 0 volt, que é o terra. Concorda comigo? Essa fonte é simétrica. Então, da forma que você aprendeu lá no módulo 8, quando a gente estudou diodo retificador e aprendeu a montar fontes simétricas, você, naquela ocasião, você aprendeu que uma fonte simétrica, ela tem um eixo zero para que as tensões positiva e negativa se referenciem. Então, esse 0 volt vai servir de referência para menos 80, e esse 0 volt vai servir de referência para mais 80, porque a fonte é simétrica. Lembra disso? Então, perceba, neste momento a bobina ela fica sob a ação de uma tensão que está variando neste ponto agora, mais negativa. Então, neste momento, eu vou ter uma tensão crescendo aqui, por intermédio da corrente de coletor de Q2, negativamente. À medida que o sinal cresce na entrada, à medida que esse sinal vai crescendo na entrada, perceba que na saída, o sinal de saída vai crescendo acompanhando a mesma fase do sinal de entrada. Por quê? Porque ele também está configurado como coletor comum. E como você aprendeu lá no módulo 11, a configuração coletor comum não inverte o sinal na saída. Ou seja, se o sinal entra negativamente na entrada, ele sai negativamente na saída. Segue. Então, neste caso, o que é que nós temos? O sinal de entrada, ele atinge o seu nível máximo. O mesmo vai acontecer no sinal de saída, que atinge o seu nível máximo.
o sinal de entrada agora começa a decrescer, vai voltar para o eixo zero. Então na saída o mesmo vai acontecendo, à medida que o sinal na entrada vai diminuindo, voltando para o eixo zero. O sinal na saída também vai diminuindo, chegando ao eixo zero. Quando o sinal na entrada novamente chega ao eixo zero, que é o sinal negativo, o sinal negativo na saída também chegou ao eixo zero. O que foi que aconteceu com a viagem desse sinal negativo aqui neste ponto? O que este sinal permitiu ao alto-falante? Primeiro, quando esse potencial negativo se apresentou aqui por intermédio da polarização de base pelo sinal de áudio, essa negatividade já inverteu o sentido de corrente na bobina. Veja se não é. Como é que eu faço para inverter o campo magnético de uma bobina? Como é que eu faço? É só você inverter o sentido da corrente. Lembra disso? Beleza. Então acabamos de inverter o sentido da corrente na bobina através da aplicação de uma tensão negativa em um ponto que antes era positivo. Então neste momento perceba que o transistor Q2 ele vai injetar na bobina uma corrente contrária. Portanto, se você injeta numa bobina uma corrente contrária àquela que estava circulando antes, o que é que você permite aos campos magnéticos dela? Girar também no sentido oposto. Se eu tinha uma corrente em um determinado sentido e ela girava em um sentido determinado, se eu inverto a corrente dessa bobina, que foi o que aconteceu agora, inverti a polaridade da corrente. Então eu inverto o sentido do campo magnético. Opa, olha para o alto-falante agora. Se você inverte o sentido da corrente aqui, você inverte o sentido do campo magnético da bobina. Então o que é que ele vai fazer com o mecanismo do alto-falante? Puxar ele para trás. Ou seja, vai provocar uma rarefação no ar. Concorda comigo? A tensão positiva aplicada na bobina do alto-falante, ela provocou uma compressão no ar. Resumindo, a tensão positiva aplicada na bobina do alto-falante através da condução do transistor amplificador Q1 faz com que este campo magnético da bobina ele tenha um sentido que provoque no alto-falante um sentido de ida para frente para provocar a compressão do ar. Em contrapartida, o transistor Q2, quando polariza a bobina com um campo magnético no sentido contrário, faz com que o mecanismo do alto-falante seja puxado para trás e provoque uma rarefação no ar. Então, perceba o seguinte, aqui neste nó, o que eu vou ter, eu vou agora apagar aqui, o que eu vou ter é justamente os dois semiciclos atuando na bobina do alto-falante alternadamente. Perceba se não é? Em um determinado momento conduz Q1, então eu tenho a subida do semiciclo positivo até Q1 desligar. E na sequência conduz Q2, então eu tenho a subida do semiciclo negativo até Q2 desligar. Perceba agora que aqui no alto-falante eu terei um semiciclo positivo para gerar uma corrente neste sentido na bobina e empurrar o alto-falante para frente. E neste outro sentido eu terei o semiciclo negativo que vai ser aplicado da bobina pelo transistor Q2, que vai provocar nela uma corrente contrária e um campo magnético que tem condições de puxar o alto-falante para trás. Então, semiciclo positivo empurra o alto-falante para frente. Semiciclo negativo puxa o alto-falante para trás. Então a subida e descida desse sinal de áudio aqui neste ponto empurra para frente e puxa para trás. Compressão, rarefação, compressão, rarefação, compressão, rarefação. Entendeu? Então veja que isto aqui é o funcionamento normal desse amplificador classe AB alimentando um alto-falante, um transdutor. Note, você pode estar se perguntando, por que não tem um capacitor aqui para poder barrar a corrente contínua e evitar o circuito de proteção de nível DC? Não tem, porque a fonte é simétrica.
Então, isso aí você aprendeu lá no módulo transistor, né? Vou só relembrar. Quando a fonte é simétrica, né? Você tem exatamente aqui no nó uma carga nula. Então, aqui neste ponto, a tensão é zero. Concorda comigo? Então, veja, se a tensão é zero, eu não preciso de capacitor para bloquear nada. Então, por isso que esse tipo de amplificador funciona sem o capacitor, que seria um capacitor de acoplamento, não é mesmo? Mas como ele é alimentado por uma tensão simétrica, neste ponto, este ponto vai ser 0 volt em relação às duas fontes. Beleza. Muito bem. Então, agora vamos simular um problema ou no transistor ou no alto-falante. Bora, para você ver agora a necessidade do circuito de proteção DC. Então, entendendo esse pequeno circuito, você vai entender como o circuito de proteção DC impede que haja um dano no alto-falante quando os transistores amplificadores entrarem em curto, ou que haja um dano nos amplificadores quando o alto-falante entrar em curto. Tanto faz um ou outro. Concorda? Vamos começar com o alto-falante. Analise. Nós temos aqui no alto-falante um efeito chamado impedância. Você estudou impedância no módulo 5 da básica 1. Impedância. E o que é impedância? É a soma parcial das resistências que existem no circuito. Lembra disso? A impedância é representada pela letra Z. Então, a impedância, letra Z, é igual à soma das resistências parciais. Mas que resistências? Bom, as resistências que se fala é a resistência propriamente dita e as reações que acontecem na bobina e no capacitor. Como nós não temos capacitor aqui, só temos a bobina, então uma das reações ou das resistências vai ser da reatância indutiva. Então a impedância aqui, ela será enxergada como sendo a reatância indutiva da bobina. Tá vendo? Então, a impedância do circuito, ela vai ser igual à reatância provocada pela bobina. E o que é reatância? Vou relembrar, porque você já sabe disso. Reatância é a resistência que uma bobina oferece à variação de um sinal alternado, de um sinal, de uma tensão ou de uma corrente. Isso é reatância. Então, a reatância indutiva, ela sempre vai se opor à variação de um evento que seja alternado. Ou seja, a bobina, que digo, sempre vai se opor à variação de um evento alternado. E essa oposição da bobina é chamada de reatância. Relembrou? E reatância indutiva, porque vem, claro, de uma bobina. Então, perceba que eu tenho, de qualquer forma, eu tenho uma impedância. A impedância, você sabe que é dada em ohms. Impedância é uma resistência. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a carga dos transistores é a bobina. Você sabe muito bem que eu tenho uma fonte aqui, e essa fonte precisa de consumo. Qual é a fonte que funciona sem consumo? Nenhuma. Se você conectar o polo positivo com o polo negativo de qualquer fonte, ou fase neutro da rede, sem consumo, a tendência é você levar a corrente e o sistema de proteção se romper, se abrir. Concorda? A mesma coisa é aqui. Veja, o que é que nós estamos dizendo? Que nós vamos aplicar a tensão da fonte de 80 volts na bobina. Então a bobina tem que ter condições de consumir esses 80 volts. A mesma coisa é aqui, ela tem que ter condições de consumir os menos 80 volts. Então a bobina é uma carga para a fonte. E se essa carga entrar em curto? Vamos simular a bobina do alto-falante entrando em curto? Bora! Preste atenção nesse raciocínio. Eu vou agora conectar a bobina em curto com o terra da fonte. Não seria assim que eu teria que representar? A bobina é um fio agora. Ela não é mais uma consumidora. Ela é um fio. Ou seja, a bobina está em curto. Note que agora,
Quando esse transistor entrar em condução, através do sinal que vai polarizar a sua base, perceba que os 80 volts, eles não vão encontrar um consumidor. Eles vão entrar em curto. Veja, os 80 volts vai entrar em curto com o zero, porque é como se eu estivesse pegando a tensão positiva da fonte e conectando diretamente no seu terra. Sem consumidor, o que é que vai acontecer? Ou os dispositivos de proteção que existam se rompem, ou eu vou danificar o transistor amplificador Q1. Veja se não é, Q1 fica submetido a uma alta corrente. Dê uma olhada. Tá vendo aqui, Quando o Q1 conduzir, vai trazer para a bobina a tensão de 80 volts. Você sabe que é a tensão de 80 volts variável. Mas de qualquer forma, essa tensão de 80 volts variável, ela vai chegar a 80 volts. Muito embora a gente saiba que esses 80 volts vai passar muito rápido pelo pico, mas é uma tensão que vem crescendo até chegar a 80 e depois decresce pela ação do sinal que está revolucionando na base do transistor. Lembre-se que o transistor vai refletir no coletor tudo o que a base promover e que essa reflexão no coletor aparece aqui no emissor. Portanto, vai a bobina, só que a bobina está em curto. Perceba, o transistor Q1 entra em curto também junto com a bobina. Se você for analisar em relação ao transistor Q2, vai acontecer a mesma coisa. Imagina agora Q2 recebendo o semiciclo negativo. Ele não vai aplicar menos 80 na bobina, só que a bobina está em curto. Essa corrente via transistor Q2 não será uma corrente muito alta? Não será? Bom, a tendência é Q2 entrar em curto também. Então perceba que nesse tipo de amplificação classe AB com alimentação simétrica, nós não temos um capacitor de acoplamento. Se o alto-falante, que é a carga deste amplificador, entrar em curto, ele provoca um curto no sistema amplificador, nos transistores de amplificação, como você está vendo aqui de forma teórica. Entendeu? Essa é uma forma de haver curto aqui nesse circuito que nós estamos analisando. Vamos para outra forma? Bora! E se não for o alto-falante que entra em curto? Vamos colocar, restituir a bobina do alto-falante? Vamos lá. E se a bobina do alto-falante ela estiver intacta? Pronto. Restituir a bobina do alto-falante. E se a bobina do alto-falante estiver intacta e um dos transistores amplificadores entrar em curto? Vamos ver agora o que acontece? Vamos simular aqui que o transistor Q1 entrou em curto. Então eu não tenho mais esse transistor respeitando o sinal aplicado em sua base. Concorda? Porque a corrente de coletor não varia conforme a corrente de base? Só que agora o coletor está em curto com o emissor. Então a corrente de base não faz mais efeito. A variação que vai acontecer na base não fará mais efeito na junção coletor-emissor. O que eu quero dizer com isso? Que a tensão todinha de 80 volts e contínua, não é? Ela vai ser aplicada na bobina. Então perceba, dê uma olhada. Pronto, estou simulando aqui um curto entre coletor e emissor do transistor Q1. Raciocine comigo. Esse transistor está em curto entre coletor e emissor. Portanto, veja, a tensão de 80 volts, ela vai aparecer aqui com nível DC, não mais pulsante, porque o transistor não recebe mais o comando da base. A base até é polarizada pelo sinal de áudio, mas o transistor Q1 não obedece, porque sua junção coletor-emissor está em curto. Então, veja, os 80 volts contínuos serão aplicados na bobina do alto-falante. O que é que vai acontecer? Um desastre, né? Por quê? Porque a bobina do alto-falante será atravessada por uma tensão contínua pura, aonde antes ela estava sendo atravessada por uma corrente contínua pulsante,
que fazia o alto-falante ir e voltar, ir e voltar. Agora não. Com o transistor Q1 entrando em curto, ele aplica na bobina uma corrente contínua pura, e isso faz com que a bobina vá para frente e fique, e permaneça lá, sem agora ter possibilidade de voltar. Aí não tem para onde correr, concorda comigo? Uma corrente contínua atravessando a bobina do alto-falante, o que é que vai acontecer? Essa corrente, ela vai ser muito alta, porque agora ela permanece, antes ela não permanecia, porque era pulsante, ela aparecia e sumia, agora não, agora ela apareceu e permaneceu. Então a bobina fica sob a diferença de potencial de 80 volts contínuos e com uma corrente direta e não pulsante. Tendência: a potência na bobina sobe consideravelmente, e como você sabe que potência exala calor, a tendência é derreter o esmalte do fio da bobina, e derretendo o esmalte, as espiras começam a entrar em conexão elétrica umas com as outras, e a bobina derrete, queima, para ser mais preciso. Então veja que neste tipo de configuração de amplificação classe AB simétrica, nós corremos esse risco. Isso pode acontecer tanto vindo do transistor Q1, vou restituir Q1, como também pode vir do transistor Q2. Veja, a fonte é simétrica. Eu simulei um curto pela fonte positiva. Vou simular um curto pela fonte negativa, dizendo que Q2 foi que entrou em curto. Perceba. Dê uma olhada agora. Se a bobina não está sob a ação de uma diferença de potencial de 80 volts contínua pura, que essa tensão de menos 80 volts é contínua pura, essa tensão de mais 80 volts é contínua pura. Agora a bobina está sendo polarizada por uma diferença de potencial de menos 80 volts pura. Do mesmo jeito que ela não aguentou a polarização de mais 80 volts pura, ela não vai aguentar menos 80 volts pura. O que é que vai acontecer? Ela também vai entrar em curto, e aí vai derreter seu esmalte, vai entrar as espiras vão entrar em contato, e nós teremos a bobina pegando fogo. Tá vendo? Então, nesse tipo de configuração de amplificador, nós temos esse risco. Agora faz sentido a gente colocar a proteção de nível DC. Tá vendo? Quando eu colocar aqui a proteção de nível DC, você vai entender logo de cara porque amplificadores de alto custo sempre possuem, sempre trazem em seus circuitos uma proteção de nível DC quando a configuração do amplificador é deste tipo ou de outro tipo, não só deste tipo não. A proteção de nível DC é utilizada em vários tipos de amplificação, não só nesse tipo de amplificação classe AB com fonte simétrica, de jeito nenhum. Então, perceba agora que eu vou conectar entre o circuito amplificador e o transdutor a proteção de nível DC, para que você entenda agora a proteção de nível DC, impedindo que o alto-falante, quando entrar em curto, danifique os transistores amplificadores, ou quando os transistores amplificadores entrarem em curto, danifiquem a bobina do alto-falante. Então, deixa eu restituir aqui o transistor PNP, apagar o sinal e colocar aqui neste meio, entre eles dois, amplificador e transdutor, o circuito de proteção DC. Então está aqui. Pronto. O que vai acontecer é isso, tá vendo? Então, proteção DC. Pronto.
Veja que eu coloquei o circuito de proteção DC em diagrama de bloco, mas daqui a pouco eu vou apagar este esquema elétrico aqui e vou desenhar o circuito de proteção DC na íntegra e acompanhar juntamente com você. Eu quero que você acompanhe a análise de circuito da proteção DC para o alto-falante ou do alto-falante para o sistema de amplificação de um amplificador. Mas veja, basicamente é assim que vai funcionar. O sinal será aplicado via o circuito de proteção DC e não mais direto. Está vendo? Geralmente esse circuito de proteção DC ele usa como elemento ativo o relé. Pois é, você vai encontrar aí espalhado por tudo quanto é equipamento de som, seja mini-system ou micro-system, amplificador, a proteção DC ativando através de relé. O relé eletromecânico tão bem conhecido da gente, né? Pois é. Então o circuito de proteção DC ele vai ser intercalado entre a saída do amplificador e a entrada do alto-falante, que é o meu transdutor. A intenção é evitar agora que qualquer dano que aconteça aqui resvale aqui no amplificador, resvale no transdutor, ou que qualquer dano que aconteça nesse transdutor resvale no sistema amplificador. E aí, conseguiu entender como o sistema de amplificação classe AB simétrico consegue alimentar um alto-falante através da variação do sinal de áudio presente nas bases dos amplificadores? Pois é. Outra coisa também que eu fiz questão de você entender foi o dano, quando houver um dano, um curto nos transistores amplificadores, que ele vai resvalar lá na bobina, ou que se a bobina entrar em curto, então esse curto vai resvalar lá nos transistores amplificadores. E foi justamente para isso que nesses dois vídeos iniciais eu desenhei aquele circuito lá na lousa, para poder você entender agora a entrada da proteção de nível DC. Porque agora, nesse terceiro vídeo, eu vou desenhar lá na lousa o circuito de nível DC, para que você acompanhe o raciocínio da análise de circuito dessa proteção comigo. Então, se você quiser continuar aumentando o conhecimento nesse assunto, segue assistindo esse vídeo comigo, que tem muita coisa ainda para você aprender. Te espero então no próximo vídeo. Tchau para vocês.